E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui na aldeia, juntamente com o projeto Conexões Tribos, e a gente está passando um tempo aqui evangelizando, vivendo em comunidade, suprindo necessidades, sendo continuação de Jesus aqui na Terra, expandindo o reino, proclamando o reino, enfim, tem sido um tempo muito bom. E de forma improvisada, não vai ter a segunda câmera hoje, mas a gente vai gravar um vídeo, tenho certeza que vai ser muito especial, a mensagem vai alcançar o seu coração. E o tema do vídeo de hoje é submissão e autoridade. O que significa autoridade? Autoridade é um poder delegado a alguém que passa a exercer uma posição de autoridade, entendeu? Então, a pessoa que é uma autoridade, ela tem sobre ela um poder que lhe foi delegado para que ela exerça uma autoridade, entendeu? E aí ela pode mandar, desmandar, e pessoas geralmente se submetem, seguem as ordens de uma autoridade. E o que significa a palavra submissão? Submissão é o ato de submeter-se, é você estar em obediência, sujeição. É você se colocar embaixo de algo que está sobre você e sua vida. A gente precisa entender que o reino de Deus, ele se move através de princípios. Então existem princípios que regem o reino de Deus, tá? E um desses princípios é o princípio da submissão e autoridade. As coisas funcionam no reino de Deus através de ordem, decência, não é uma bagunça. As coisas funcionam com ordem. E um desses princípios é a submissão e o outro é a questão da autoridade. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus organizado, que Ele preza e zela muito pela questão da autoridade e também para que outras pessoas se submetam a uma autoridade. Isso não é algo chato, isso não é algo para impor você em um sistema, tipo numa cadeia, tipo, você precisa obedecer tais e tais regras. Não, é uma proteção, é para o seu próprio bem. E quem nos ensina isso muito bem é Jesus. Enquanto Ele estava aqui na Terra, Ele nos ensinou muito bem sobre a importância de se submeter a uma autoridade. Ele se submeteu a todos os processos que eram necessários. Ele se submeteu a líderes, ele se submeteu a tudo que foi preciso e ele nos deixa como exemplo de como nós devemos ser. Então, antes de você ser autoridade, você precisa ser submisso. Por quê? Porque um bom líder é primeiro alguém que foi um bom liderado. Eu costumo dizer nas coisas que eu treino, ou quando eu era treinada também, quando eu precisava escolher alguém, para caminhar comigo, além de orar, nós precisamos analisar também se essa pessoa é um bom liderado. Porque se a pessoa é um bom liderado, consequentemente ela vai ser um bom líder. E na nossa vida, as pessoas elas lutam muito por cargos e tudo mais, mas o que é mais importante na nossa vida é sermos bons filhos de Deus. Cargos de liderança, cargos de autoridade, eles são bons desde que seja para um fim proveitoso, que é alcançar vidas, cuidar de pessoas. A própria Bíblia diz que Deus estabeleceu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para mestres. Para quê? Para que o corpo de Cristo todo seja edificado. Então, o motivo pelo qual existem pastores, existem apóstolos, existem líderes sobre as nossas vidas é para a edificação do corpo. Eu oro para que você não almeje cargos, mas você almeje edificar, construir pessoas, sabe? Nós não usamos pessoas para construir uma igreja, mas nós usamos uma igreja para construir pessoas. Então a gente conversou que para você exercer um papel de autoridade, você precisa primeiro aprender a ser submisso. Isso é muito sério, né? Deus é a autoridade final. Toda autoridade está debaixo de Deus. E abre a sua Bíblia em Romanos 13, 1, 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Deus. Então, quem se rebela contra uma autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido, pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Gente, então, o principal disso que a gente precisa entender é que o próprio Deus estabeleceu o sistema de autoridade. Aí você vai falar, Nanda, então foi Deus que colocou Hitler no poder? Não, não é isso que eu tô falando do cargo de autoridade. Essa questão de haver a estrutura hierárquica, mas não necessariamente a pessoa que está exercendo esse cargo, Porque nós sabemos a destruição que, por exemplo, Hitler causou e tudo mais, enfim. E a Bíblia nos instrui a nos submetermos à autoridade e que toda autoridade foi instituída por Deus. Em nome de Jesus, sai. Eu vou usar minha autoridade agora. Sai! Pronto.
e as autoridades foram instituídas por Deus, mas a autoridade principal das nossas vidas é o próprio Deus. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, onde tem, por exemplo, assim, uma autoridade, você, e tem Deus em cima dessa autoridade, né? Se essa pessoa que está te pedindo uma ordem, te dando uma instrução, desobedece a Deus, te pede para você desobedecer a Deus, nunca escolha essa opção. Sempre seja primeiro submisso a Deus e depois às autoridades. No sistema do mundo, todos buscam ser autoridade, mas Deus, ele traz um panorama totalmente diferente. Abre a sua Bíblia. Mateus 20:28 diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele é nosso exemplo principal. Então Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então eu não sei como está o seu coração com relação a ser servido, mas nós não nascemos para ficar buscando ser servidos. Nós nascemos para servir. A questão de ser servido é uma consequência, amém? Nós devemos servir a Deus. A obediência foi algo muito constante na vida de Jesus. João 5,19 diz da seguinte forma, presta atenção. João 5,19 diz assim: Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz. Meu Deus! O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, sabe? Então Jesus nos ensina um nível de dependência de Deus. Como está a sua vida? Você só faz o que você vê o Deus Pai fazendo? Ou você toma suas próprias decisões, segue sua vida e é isso que vai ser e é assim? Sabe, você não precisa viver dessa forma. Nós precisamos viver submissos à vontade de Deus Pai para mim e para a sua vida, amém? Igual Jesus fazia, né? Muitas pessoas costumam adequar o céu à sua vida, mas é a sua vida que precisa se adequar ao céu, amém? Você precisa se adequar aos princípios de Deus e não os princípios de Deus se adequarem a você. O princípio do reino de Deus é a autoridade e o princípio do inferno é a rebelião. A rebelião é o que dá origem a tudo aquilo que é contrário a Deus. Lúcifer, ele se achava poderoso, ele se achava superior a Deus e por esse motivo ele queria ser como Deus e foi a rebelião que fez com que Lúcifer caísse, sabe, ele fosse expulso dos céus. A Bíblia diz que ele era um anjo querido da guarda e enfim, ele era todo especial, todo lindo, mas ele começou a ensoberbecer o seu próprio coração e isso acabou levando ele à queda, sabe? Então assim, isso é muito triste, mas a rebelião, ela sempre vai fazer com que pessoas queiram confrontar constantemente as pessoas em posição de autoridade. E nós não fomos chamados para ficar confrontando o tempo todo, você foi chamado para ser submisso, ter uma atitude submissa do seu coração. Isso não significa que você não possa conversar, não possa mostrar a sua visão, não possa mostrar o seu lado. Sim, você pode, sim, você deve fazer isso. Se você vê o seu líder falhando em algo, ame a vida dele, blinde a vida dele, mas tenha sabedoria ao fazer, sabe? Tudo que é fora do amor, toda correção fora do amor não subsiste, é palha. Nós precisamos corrigir baseado no amor. Amém? Então assim, a rebelião, ela é destrutiva, o orgulho, a Bíblia fala que Deus, ele se inclina para o humilde e ele rejeita o orgulhoso. Ele não está falando assim, tipo, eu não quero essa pessoa a partir de mim, sai, não, mas é que ele não compactua com o orgulho. Ele é um Deus humilde, ele é um Deus que se compadece, que se move em compaixão. Ele é assim, sabe? E ele rejeita o orgulho e ele abraça a humildade. Como tem sido a sua vida, como tem sido o seu coração? Você precisa guardar o seu próprio coração de orgulho, de fofoca. Eu costumo dizer que se pessoas têm chego pra você e falado mal da sua liderança, é porque as pessoas têm encontrado em você um espaço para que elas possam falar mal da liderança. Porque as pessoas não têm coragem de chegar pra mim e falar mal da minha própria liderança. Por quê? Porque eu os blindo. Uma coisa é você vir dar um conselho, outra coisa é você vir falar mal da sua própria liderança, sabe? Eu e você temos o papel de blindá-los, de protegê-los. E se você tem sido uma pessoa que tem servido de um recipiente de lixo, onde as pessoas ficam falando mal da sua liderança e você fica ouvindo, você dá vazão para elas continuarem falando isso, você precisa se corrigir, porque Deus não se agrada disso. Deus não tem prazer nisso, né? Deus deseja que as pessoas vivam debaixo de uma autoridade de forma saudável e não que vivam em rebelião e não que vivam confrontando, sabe? A Bíblia não diz, obedeça o seu pastor se ele for muito bonzinho, obedeça sua mãe e seu pai se eles forem muito bonzinhos. Não, obedeça, se submeta, honre
rir, né? A menos que essas pessoas estejam desonrando a Deus ou tudo mais. Aí você não vai se submeter às direções que eles estão te dando. Primeiro nós somos obedientes a Deus e depois nós somos obedientes a pessoas. Então, assim, se você quiser ler Ezequiel 28, 13 e 17. E depois Isaías 14, 12 e 15 fala justamente que a rebeldia causou a queda do diabo. Entendeu? O orgulho encheu o coração de Lúcifer, enfim, do anjo lá, e aí ele caiu, e aí Deus disse que viu Satanás caindo como um raio na terra, enfim, porque ele estava no céu, mas ele se rebelou, enfim, a rebelião destrói a minha e a sua vida, Deus me livre disso. Na palavra de Deus nós temos vários exemplos de rebelião, de pessoas que rebelaram o seu coração contra o Senhor. E isso só causa destruição. Deus tem prazer quando eu e você obedecemos, nos submetemos à liderança dele, às instruções dele, porque elas sempre vão ser para o nosso próprio bem. A obediência, ela traz frutos, assim como a desobediência traz consequências, a obediência desenvolve frutos na minha e na sua vida, frutos de paz, frutos dignos da nossa confiança. E eu poderia dizer várias outras coisas sobre esse tema, mas eu vou parar por aqui, sabe? Porque nós precisamos desenvolver um entendimento que quando Deus nos pede obediência, não é tipo, para nos tirar algo, para, sei lá, eu quero... Quando Ele nos dá alguma instrução, né? Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É para o meu e para o seu bem. Confie no caráter do Deus que te pede renúncias e se submeta às autoridades estabelecidas por Deus na sua vida. Que Deus continue derramando favor e graça sobre a sua vida e que você continue cada vez mais cheio de sabedoria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Tchau!